Durante o verão de 2009, a cidade de Catalão, no interior de Goiás, foi palco de uma série de acontecimentos que até hoje causam calafrios em quem se lembra. O que começou como simples boatos no bairro de Pontal Norte se transformou em um verdadeiro pesadelo que envolveu desaparecimentos, pânico coletivo e uma investigação policial sem solução. No centro dessa história estava uma casa aparentemente comum, localizada na Rua do Cedro, número 89, e uma figura que ficou conhecida como o Homem na Janela. Segundo relatos dos moradores, tudo começou com uma criança. Felipe, de apenas 6 anos, contou à mãe que havia um homem que aparecia toda noite na janela do quarto, olhando para ele sem piscar. A princípio, a mãe achou que era imaginação. O menino descrevia o homem como sendo muito magro, alto, com a pele extremamente branca e os olhos completamente pretos, sem íris, sem pupilas. Ele usava um chapéu antigo e um terno puído, como se tivesse saído de uma fotografia de época. A descrição era perturbadora, mas, vinda de uma criança, ainda parecia coisa de fantasia. Até que a mãe, Daniela, começou a ouvir passos no corredor da casa por volta das 3 da manhã. Certa noite, enquanto acompanhava o filho até o banheiro, ela viu uma silhueta parada do lado de fora da janela da sala. Um homem, imóvel, de olhos fixos, observando a casa. Quando acendeu a luz da varanda, não havia ninguém. Ela trancou todas as portas e janelas, mas, nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observada persistiu. Poucos dias depois, o vizinho da casa ao lado, Marcos, relatou que seu cachorro ficou agitado por várias noites seguidas, latindo em direção ao muro que separava as residências. Uma manhã, o animal foi encontrado morto, com o corpo retorcido e os olhos escurecidos, como se tivessem sido queimados de dentro para fora. O laudo veterinário foi inconclusivo. A vizinhança começou a desconfiar de envenenamento ou ritual, mas ninguém tinha coragem de investigar muito a fundo. Na terceira semana de janeiro, a história se agravou. Daniela foi encontrada desorientada, andando pela rua de camisola às 5 da manhã. Não conseguia falar direito. Estava em estado de choque, apenas repetindo: ele entrou, ele está dentro. O filho dela, Felipe, não foi encontrado na casa. O quarto estava intacto, sem sinais de arrombamento, mas a janela do lado da cama estava aberta. O menino nunca foi localizado. O desaparecimento de Felipe gerou uma comoção em toda a cidade. Equipes de busca, cães farejadores, voluntários e até grupos religiosos se reuniram na tentativa de encontrar o garoto. Mas após semanas sem qualquer pista, a polícia começou a considerar o caso como um sequestro misterioso, sem vestígios. Porém, entre os moradores, crescia a crença de que havia algo sobrenatural naquela casa, algo que não era humano. A polícia tentou cercar a situação com racionalidade, mas não pôde ignorar o que veio a seguir. Um policial militar, que preferiu não se identificar, revelou anos depois em um fórum online que foi chamado para atender a ocorrência da casa na Rua do Cedro, no dia em que Daniela foi encontrada. Segundo ele, ao entrar no quarto de Felipe, ouviu nitidamente o som de um homem sussurrando seu nome, vindo de dentro do armário. Quando abriu a porta, não encontrou nada, mas notou uma marca no chão, como se alguém de sapatos molhados tivesse pisado ali, deixando pegadas que iam até a janela e desapareciam no parapeito. Os moradores passaram a relatar avistamentos do tal homem da janela em outras casas do bairro, sempre por volta das 3 da manhã, sempre imóvel, sempre observando. Com o tempo, alguns começaram a notar um padrão. Todas as famílias que relataram avistá-lo tinham crianças pequenas em casa. Isso acendeu um alerta geral. Algumas famílias deixaram o bairro, outras cobriram todas as janelas com tábuas ou papel alumínio. O pânico se espalhou. Em março de 2009, 2 casas na mesma rua pegaram fogo misteriosamente. Não houve curto-circuito, nem vazamento de gás. Uma das vítimas, um senhor de 78 anos, morreu carbonizado.
Vizinhos afirmaram que na noite anterior ele havia saído gritando para a rua, apontando para a própria janela e dizendo: "Ele voltou! Ele está aqui de novo!" A história ganhou os jornais locais, que passaram a chamar a entidade de "O Homem da Meia-Noite". Mas os moradores sabiam que ele aparecia sempre às 3h03, o mesmo horário em que Felipe foi visto pela última vez. Em abril daquele ano, a casa da Rua do Cedro foi interditada pela prefeitura após ser depredada. Mas antes disso, um grupo de estudantes universitários de Goiânia, interessados em fenômenos paranormais, invadiu a residência para filmar uma espécie de documentário amador. Eram 4 jovens, apenas 2 saíram. Um deles, Marcos Oliveira, publicou na época em um blog, hoje offline, que ao entrar no quarto de Felipe, ouviram um som de vidro quebrando, seguido de um sussurro que parecia vir de todas as paredes ao mesmo tempo. Ele disse ter sentido uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre ele. O outro sobrevivente, Juliana, nunca mais falou sobre o assunto publicamente. O caso foi abafado. A polícia alegou que não havia ligação entre os eventos, e a prefeitura demoliu a casa meses depois, afirmando que seria transformada em um ponto de apoio para ações sociais. Mas quem mora na região diz que, mesmo com a casa demolida, o terreno continua estranho. Animais evitam a área, o mato cresce de forma irregular. E de vez em quando, nas madrugadas mais silenciosas, alguns ainda juram ver uma figura alta parada sobre o terreno baldio, imóvel, observando. Em 2021, 12 anos depois do desaparecimento de Felipe, uma mulher chamada Renata, que morava no outro extremo da cidade, registrou uma ocorrência policial afirmando que seu filho, de 7 anos, vinha dizendo que um homem branco com chapéu o observava da janela. Quando questionado sobre quem era, o menino respondeu: "Ele disse que o nome dele é Felipe e que o outro homem mandou ele vir me buscar." O caso foi tratado como alucinação, mas para quem conhecia a história original, aquela resposta soava como um aviso. O homem da janela nunca foi embora. Ele só está esperando a próxima criança.